Porto é um conjunto de palavras que define umas 10 coisas diferentes. 10 coisas. Então, quando você fala, vou beber vinho do Porto, na realidade você não está querendo dizer nada. Existem 5 divisões de vinho do Porto, cada uma diferente da outra, com processos diferentes e com destinos diferentes. Então, você diz vinho do Porto, e pensa que você vai beber igualmente nas mesmas circunstâncias, não é. Então nós temos, que eu vou correr com isso, o primeiro vinho do Porto de que se fala é o vinho do Porto branco seco, feito com 3 uvas diferentes, tipicamente aperitivo. O segundo vinho do Porto de que se fala é o vinho do Porto doce, lágrima, chamado lágrima, o tipo dele é lágrima. É um vinho do Porto dulcíssimo e que às vezes enjoa muita gente que não gosta de bebida muito doce. O vinho do Porto lágrima, dulcíssimo, é só com sobremesa. Só. O terceiro vinho do Porto que existe é o vinho do Porto rosé, e que é bebido no verão, muito doce, muito gelado, 4, 5 graus. Quando você fala em vinho do Porto, normalmente as pessoas pensam nessas 2 categorias que eu vou dizer agora. O Tawny. Tawny quer dizer acebolado, não tem essa cor. Ele tem a cor de cebola, que é próxima da prata aqui, do rótulo da prata. É um avermelhado pálido, cor de casca de cebola, tipicamente casca de cebola. O Tawny se divide das seguintes maneiras. O Tawny ele mesmo, que pode ser bebido como aperitivo, pode ser bebido no final do jantar e pode ser bebido como vinho de sobremesa. Você tem a segunda categoria, que é uma indicação de idade. O vinho do Porto Tawny, com 10, 20, 30, 40 anos ou mais, sempre assim, 10, não tem 12, é 10, 20, 30, 40, depois do 40 tem 41, 42, 43, 44, que pode ser bebido como aperitivo, como vinho de meditação, quando você está de saco cheio, que você tira o sapato, vai na frente da lareira beber, não tem poucas coisas melhores na vida. E o vinho do Porto colheita, Tawny colheita, que é o vinho do Porto safrado. Todos os vinhos anteriores que eu falei, branco seco, lágrima, Tawny, indicação de idade, não tem safra. Eles acontecem de acordo com o paladar do enólogo que os faz. O vinho do Porto colheita não, ele tem safra. Normalmente uma boa safra, e ele diz que aquele vai ser um Tawny. Tawny significa o quê? Que eles colocam o vinho do Porto. O que é o vinho do Porto? É um vinho normal, um vinho argentino, dos que o Marcelo gosta, não, foi sem querer. Nada disso, foi só para mexer com o meu. Quando o vinho está começando a fermentar, corta a fermentação, Pati, com aguardente vínica. Então o enólogo põe naquela hora branca 40 graus de aguardente vínica, misturando com o vinho vai dar 20, 22 na garrafa. Tawny significa que ele vai para a madeira. Então ele pode ficar na madeira 3 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos ou mais, ou de acordo com a safra, no mínimo 7 anos. Esse Tawny, repito, ele pode ser um grande aperitivo, pode ser um grande vinho de meditação e pode ser um grande vinho de sobremesa. Esta é uma tendência do vinho do Porto no mundo, não é? E a segunda vertente do vinho do Porto, eu quero dizer uma coisa que me orgulha muito. Em 1985,
Eu devo ter sido a primeira pessoa a classificar o vinho dessa maneira no mundo. E eu fiz isso em Portugal. Porque o vinho do Porto é tão confuso, realmente, com todas as características, produção, como beber, quando, com que você vê nos livros. Isso não é, está nos livros. Os caras não sabiam explicar. E eu me perguntei, o que raios é o vinho do Porto? Comecei a pesquisar e cheguei nessa divisão, que hoje é mundial, hein? Eu fui o primeiro em Portugal a falar sobre essa divisão para pessoas da área lá. A última divisão, a quinta, é que eu chamei, e até hoje é chamada assim, é de Ruby, onde nós estamos. O vinho, ele tem a cor rubi, ele tem pouca madeira branca, pouca madeira, e ele pode ser aperitivo, que eu não gosto. Não gosto. Muitas pessoas que entendem de vinho do Porto Branca dizem que ele é vinho de sobremesa. Na minha opinião, não é, nunca foi, nunca será. Eu acho um horror você colocar o Ruby como sobremesa. E como eu acho que deve ser o que nós vamos fazer agora. É ou com queijo, ou no final da refeição com queijo. Então você tem o Ruby propriamente dito. Eu não vou me alongar. Você tem o Vintage Character. Você tem o Late Bottle Vintage, tudo na mesma linha. Cada um com o seu processo, tal, isso não interessa agora. E o Vintage? O Vintage que nós vamos beber é o máximo da porra do vinho do Porto. Quando você fala, vamos tomar um Vintage, você está jogando a peteca, por isso que a Branca vai ficar casada o resto da vida, não tem como quebrar a corrente. Você está assim com coisa que tem de melhor. Esse vinho Vintage, o Marcelo Camis me perguntou, Marcelo, ele pode durar 200 anos na garrafa. 250 anos na garrafa. E ele fica sempre ótimo. E sempre com essa cor ruby, retinta. Lindo. Hã? É lindo. Lindo. Então você tem aqui... E brilhante, você viu? Brilhante. Um vinho que, na minha opinião, só vai com queijo, ou como nós estamos fazendo aqui, com queijo da Serra, Estrela, que é um dos melhores queijos do mundo, isso todo mundo sabe, ou no final do repasto, quando você come a sobremesa, daí entra os queijos com Vintage. Ou seja, você já está com a cara cheia. E vai ficar mais. Daí você vai ficar bêbado de sair carregado, porque você está tomando 20, 22 graus alcoólicos aqui. Então hoje nós estamos bebendo um Vintage 97, que é uma bela safra, não é extraordinária, mas é muito boa, porque o Vintage só vem em grandes safras. Você não tem um Vintage 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, não. Quando a safra, o viticultor é que vai dizer, ele acha que aquela é uma puta safra, Vintage. Mas aí tem que declarar. Ele declara. Pati, é uma declaração. No cartório, né? Português. É cartório, como se fosse uma declaração de amor, Pati. Ele diz, este ano, aqui está o meu Vintage. Isso é um... Aí vai o fiscal, Vai o fiscal. Não, porque daí eu vou me alongar muito. Eu falei que era 1h15, mas não dá. Portanto, nós estamos hoje com um grande vinho, e eu não estou falando só do grande vinho português, estou falando que você quiser comparar com francês, italiano, espanhol, o que você quiser. Um puta vinho e com puta queijo. E é isso que a gente faz com enorme prazer. Madame, meus filhos, minhas noras, meus amigos e Joe, todo mundo. Então, a bebida.